Olá, meus queridos, muito boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Sou o professor Anderson, e hoje vamos para mais uma aula de cartografia. Hoje vamos fazer diferente. Vamos ser um pouquinho mais sucintos, mais objetivos. Eu vou passar os slides rapidamente, que eu vou tentar fazer uma aula mais rápida, mais objetiva, voltada para a resolução de atividades. Eu escolhi uma aqui, vou ensinar vocês o passo a passo, principalmente na questão de escala e depois na questão dos fusos horários, tá bom? Então vamos passar esses slides aqui do começo um pouquinho mais rápido. Esse slide eu vou disponibilizar para vocês no fim dessa aula. Então vocês têm acesso ao sistema lá, vocês vão poder baixar esse arquivo e estudar. Vão pegar o link da videoaula, se basear, Meu contato também está à disposição de vocês aí para quaisquer dúvidas. No mais, vamos voltar aí para o nosso conteúdo. Vamos lá. A questão aí, leitura e interpretação dos mapas. Na aula passada, eu expliquei, que existe uma diferençazinha básica entre mapa, a questão de carta topográfica, a questão de plantas e croquis. Então vamos passar para frente. Esse slide aqui vocês já conhecem. Então vamos lá. Estrutura dos mapas. Gente, obrigatoriamente os mapas eles devem conter essa estrutura aqui. Eles devem conter, no caso, legenda, título e escala. Mas o que é a legenda dos mapas? Para que serve a legenda dos mapas? Todos os mapas eles têm uma certa preocupação em informar as pessoas que estão observando aquele mapa, que estão utilizando ele como recurso, informar a elas sobre a questão dos símbolos que são utilizados naquele mapa. Gente, é um mapa, é um recurso visual, ele me traz informações visuais. Então eu preciso pegar essas informações visuais que com informações também teóricas e que no caso dos mapas estão sendo representadas por alguns símbolos. Esses símbolos têm uma significação, têm um conceito. Esse conceito está sendo colocado à disposição na legenda do mapa. Fica sempre no cantinho inferior do mapa. Lá contém informações sobre a questão de cores, a questão dos símbolos, informações sobre as fronteiras que estão sendo ali delimitadas, por que um está em preto, por que a outra está em laranja, o que significa aquela linha pontilhada, o que significa aquele traço em azul, o que significa uma cruz, o que significa um avião. Então todos esses símbolos que o mapa utiliza para condensar informações, na legenda está lá a explicação do que significa. E assim fica mais claro a nossa interpretação desse recurso. Beleza. A próxima estrutura é o título. Eu já comentei com vocês em slides anteriores que todo mapa ele é duplamente temático. O que são mapas temáticos? Os mapas temáticos são os mapas que nós utilizamos no dia a dia, com informações determinadas. Essas informações determinadas que o mapa representa, eu chamo de tema. Então, eu posso pegar um mapa e dizer, esse mapa é o mapa político, esse é o mapa vegetativo, esse é o mapa sobre climas, esse é o mapa populacional. Não, esse é o mapa agrário. Então, os temas, eles são informados a mim, observador e leitor desse mapa, sobre qual a informação prioritária eu terei naquele mapa. Então, se eu pegar, por exemplo, eu preciso saber qual o clima do meu estado. Então, eu vou ter que procurar um mapa que informe as questões climáticas. Não, eu preciso de um mapa que informe as etnias do meu estado. Então, eu vou procurar um mapa, um mapa demográfico. O tema demográfico.
o tema de clima, o tema vegetação. Então, no título do mapa, eu vou ter a informação sobre qual o tema daquele mapa, quais as informações prioritárias que ele vai me trazer. Por que eu digo que o mapa sempre é duplamente temático? Vamos prestar atenção. A questão dos mapas políticos. Os mapas políticos, eles nos trazem informações sobre a distribuição espacial dos estados de um determinado país. Certo? Isso é um mapa político. Né? Está lá em cima, um mapa político. Então, ao pegar o mapa daquele país ou daquele estado, eu vou saber, né, os limites, né, físicos entre os municípios ou entre os estados desse território X. Isso é o mapa político. Essas são as informações que o mapa político me traz. Só que, em cima dessas informações políticas, que são basicamente essas informações sobre limite físico, né, entre os municípios, entre os estados ou entre as fronteiras continentais, eu posso lançar outra informação. A primeira informação é sempre política, a segunda é um tema qualquer que eu vou escolher. Então, se eu pegar um mapa político e jogar em cima dele a informação de clima, eu posso saber qual o clima do Maranhão observando o mapa do Brasil. Porque no mapa do Brasil eu vou ter a informação sobre a divisão política dos estados e, em cima dessa divisão política, eu observo uma outra informação, que é a de clima. Ou então pode ser a de demografia, ou então pode ser uma questão de vegetação. Então, todo mapa ele é duplamente temático. Eu tenho uma informação política e, segundo, uma outra informação que, no caso, vai estar descrita no título. Ok? Vamos lá. Escala. A escala dos mapas vai ser um recurso matemático que vai me informar quantas vezes, matematicamente falando, aquela superfície foi reduzida até caber, né, numa folha de papel, ou numa cartolina, né, ou em um documento, né, X. Seja lá qual for, né, o material que eu utilizei para colocar as informações mapeadas em cima dele. Então, com a escala, eu tenho uma informação sobre a redução que uma superfície sofreu até caber numa folha de papel, ou seja lá qual for o material que foi usado para a construção desse mapa, certo? E é sobre as escalas que nós vamos estudar de agora em diante. Vamos lá. No geral, existem dois tipos de escala. A primeira, a mais antiga, é a escala numérica. O que é essa escala numérica? A escala numérica corresponde a um tipo de escala cartográfica cuja proporção entre o valor real e os valores no mapa são dados em centímetros. Exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Logo, uma observação. Escala numérica, centímetros. Tá bom? Coloquem isso na cabeça. Ou melhor, anotem. Escala numérica, centímetros. A escala numérica ela é graduada em centímetros. Olha só, como é que eu identifico uma escala numérica, professor? A escala numérica ela sempre vai ter essa configuração aqui, ó. 2 pontinhos, um valor alto aí. Esse 2 pontinhos significa o quê? Distância no mapa. Distância no mapa. Como assim distância no mapa? A distância no mapa vai ser aquela em que eu vou pegar a régua e medir a distância entre 2 pontos usando o mapa do livro didático. Ou então, aqueles mapas enormes, né, que as escolas geralmente têm, os professores, colegas de geografia usam, né? Então você vai lá com a régua, a distância entre cidade A e cidade B é de 7 centímetros. Beleza, essa é a distância do mapa. A distância em que eu uso a estrutura do mapa ali, né? O recurso, pego a minha régua e faço a medição usando, né, esse recurso aí, o mapa. Então, 2 pontinhos significa distância no mapa. Foquem nisso aí. Distância no mapa. E o valor após, né?
esse 2 pontinhos? É o valor real, é a distância na realidade. Como é que eu vou ler? 1 centímetro no mapa corresponde a 100.000 centímetros na realidade. Essa é uma escala numérica. Uma escala numérica. Professor, com esse tipo de escala eu consigo encontrar, por exemplo, eu posso utilizar para saber a distância aproximada entre 2 pontos na realidade? Claro que eu posso, por isso que a escala ela é obrigatória em todos os mapas. Porque se você precisar, por exemplo, saber, cara, qual será a distância entre Carolina e Brasília? Aí você vai usar o quê? Você pega o mapa do Brasil. Você mede a distância utilizando a régua entre a capital federal e a cidade de Carolina. Você vai encontrar uma distância X em centímetros utilizando a régua. Aí você vai lá na escala do mapa. Primeiramente vai saber se é uma escala gráfica ou a outra escala que a gente vai utilizar e pegar os dados que ela informou matematicamente falando e fazer uma regra de 3 simples. Como assim uma regra de 3 simples? Vamos pegar aqui, ó, a escala desse mapa fictício que foi eu que criei. Está aqui, ó, 1 centímetro no mapa corresponde a 100 centímetros na realidade. Olha só como é que você tem que fazer. Observe bem, porque eu já passei as atividades para vocês, então prestem bem atenção. 1 centímetro no mapa corresponde a 100 centímetros na realidade. Então o que é que eu vou saber? Que se, por exemplo, você fez a medição e encontrou 20 centímetros de distância entre o ponto A e o ponto B, a cidade A e a cidade B. Então, se eu sei que se 1 centímetro no mapa é igual a 100.000 centímetros na realidade, 20 centímetros no mapa vai ser igual a quanto? É só eu pegar 20 e multiplicar por 100.000. Aí eu vou ter o resultado que eu procurava. Professor, mas está estranho. Realmente. Sabe por que está estranho? Porque a distância entre cidades, entre estados, é dado não é em centímetros, é dado em quilômetros. Aí agora entra a questão matemática, né, de conversão entre essas escalas de distância. Então, ó, eu vou ter que sair do centímetro e ir para quilômetro. Como é que eu vou fazer, professor? É muito simples. É muito simples. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Olha só, não precisamos botar toda aquela escala, né, que vai de centímetro a hectômetro. Não precisa. Então vamos pegar aqui de forma mais básica. Eu sei que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E 1 metro é igual a 100 centímetros. Agora vamos fazer a multiplicação aí, ó. Se 1 quilômetro é igual a 1000 metros e 1 metro é igual a 100 centímetros, então eu vou pegar, se eu quero saber quantos centímetros tem 1 quilômetro, ou melhor, quantos centímetros tem em 1 quilômetro, eu só preciso multiplicar. Se 1000 metros é igual a 1 quilômetro e 1 metro é igual a 100 centímetros, então eu pego 100 e multiplico por 1000, que vai dar quanto? 100.000. Então esse valor que eu coloquei aqui para vocês de 100.000 centímetros, ele de forma isolada é igual a 1 quilômetro. Então 1 centímetro no mapa é igual a 100.000 centímetros na realidade, ou 1 quilômetro na realidade. Aí você encontrou 20 centímetros, você vai e multiplica por 100.000. Você sabe que 100.000 é igual a 1 quilômetro. Então 20 vezes 1 é igual a 20. Então, esses 20 centímetros que você encontrou corresponde a 20 quilômetros na realidade. Certinho? Isso utilizando a escala numérica, que é graduada em centímetros. Aí é preciso fazer toda essa alteração, essa multiplicação ou redução com valores muito altos. Na escala gráfica, que é a próxima escala, você vai ver que é um pouquinho mais fácil. Vamos entender um pouquinho.
Tá aí, essa é a escala gráfica. Escala gráfica, assim como a escala numérica, é um tipo de escala cartográfica que estabelece a proporção entre a distância real e a distância no mapa. A diferença é que, na escala numérica, esse valor é dado em centímetros, já na escala gráfica é dado em quilômetros. Gente, a escala gráfica ela é muito mais simples, muito mais simplificada. Então, essa questão de eu utilizar a escala para determinar distâncias, na realidade, utilizando a escala gráfica, é muito melhor, é muito mais facilitado. É só eu saber interpretar certinho. Olha só, aqui está o desenho de uma escala gráfica padrão. Ela tem de vários tipos, mas o padrão geralmente em mapas maiores, né, em mapas com uma grande redução, é essa aqui. Vamos entender como é que funciona. Primeiramente, ó, o desenho dela, o desenho vai estar mais ou menos assim. Então, o desenho dessa escala gráfica, ela vai ser fragmentado. Ou ela vai ver só esse valor aqui, ó, entre 0 e um dígito qualquer, seja lá qual for a escala de redução, ou então fragmentado aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos de divisão aqui, ó. Cada um desses pontinhos aqui corresponde a 1 centímetro. Mas como é que eu sei? Pegue a sua régua, procure uma escala gráfica no livro de geografia de vocês, ou então em qualquer livro. Qualquer livro que contenha um mapa, com certeza ele vai ter uma escala gráfica. Vá lá e meça. Você vai perceber que a escala que ele colocou lá, essa escala gráfica, utilizando a régua, a distância entre esses dois dígitos é de 1 centímetro, utilizando a régua de forma bem precisa. Essa é a determinação da escala gráfica. Eu vou obedecer os limites em centímetro da régua que nós utilizamos, da régua, né? Então, medindo com a régua, eu sei que a distância entre 5 e 0, ou entre 0 e 5, seguindo, né, a questão crescente, é de 1 centímetro. Certo? Professor, mas na escala anterior, 1 centímetro no mapa correspondia a uma distância x. E aqui vai ser o quê? Olha só. A distância aqui, ó, utilizando a régua, eu sei que é de 1 centímetro. Agora eu vou olhar os dígitos. Qual o intervalo desses dígitos? A diferença entre 5 e 0 é de 5. E depois eu vou 5, 10. Qual é o intervalo aqui? É de 5. De 5 em 5. 5, 0, 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25. O intervalo de 5. Né? O número 5 vai ser o intervalo aqui. Só que esse intervalo, embora não esteja o nome, né, as letrinhas aqui, KM, eu sei que esse 5 significa 5 quilômetros. Então, 1 centímetro aqui corresponde a 5 quilômetros na realidade. E por que ele botou desse jeito aqui? Vai saber, né? Porque os autores, eles têm a liberdade, né, de colocar a escala no formato que eles desejarem. Ele quis expressar dessa forma aí, né? Só que eu vou me basear somente pelo intervalo. Cada intervalo é igual a 1 centímetro, certo? É igual a 1 centímetro no mapa. E depois eu vou me basear pelo valor do intervalo que está acima do desenho da escala gráfica. Eu observei aqui, ó, o intervalo é de 5. Então, 5 vai ser o valor em quilômetros. E se fosse o intervalo de 20 quilômetros. Então, 1 centímetro é igual ao intervalo de 5 quilômetros na realidade.